Vamos lá, muito boa noite para todo mundo. Eu todo mês faço pelo menos uma ou duas vezes uma live dessas. O objetivo é a gente tirar as dúvidas, principalmente do plano de investimento Mega Combo e todo o método FSP que eu explico e ensino para a gente usar os consórcios como investimento ali nas aulas da Jornada da Tranquilidade Financeira, para a gente ser bem objetivo na hora das perguntas. Eu vou pedir para quem tenha dúvidas, levante a mãozinha ali na interface do Google Meet. Não tem pergunta cabeluda. O que vocês tiverem de dúvida, eu estou aqui para responder. Não tem pergunta boba. O assunto consórcio, ele é um assunto bastante cheio de detalhes, então, o que vocês não souberem, não se acanhem. Não existe pergunta boba. Eu estou aqui para ajudar. E o primeiro que quiser aí abrir o microfone, começar as perguntas, eu estou à disposição aí para a gente começar. Acho que o Leonardo é o primeiro agora aqui na fila. Boa noite, tudo bem, Fabrício? Tudo bom, Leonardo? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria entender assim, o tipo de cliente que a gente busca na hora de vender a carta. É um cliente que está começando agora a buscar um crédito, daí ele está digamos, no mesmo período de taxa da economia, é um cara que vai pegar um financiamento que a taxa é mais alta, que vai fazer sentido. Quem já tem um contrato para trás, não faria sentido fazer a troca por consórcio? Sim, sim e não. Sim e não. Normalmente, o cliente da carta contemplada é alguém que quer comprar o imóvel. Se agora a gente está vendendo as cartas a uma taxa de 0,85 por mês e a gente passa longe abaixo do financiamento, se a gente vendesse a 0,6, a 0,55, a 0,5% ao mês, ainda assim a gente continua tendo um lucro sensacional e continua batendo de longe um financiamento muito mais barato. Então, é aquela coisa de, eu paguei ao longo de um ano R$ 7.800, contemplei essa carta e vendi ela por 28 mil. Se fosse numa época em que o financiamento tivesse muito mais barato, eu teria feito essa mesma coisa, teria pago esses mesmos 7.800 e em vez de vender por 28 mil, eu venderia minha carta por 24, 23, 20. Ainda assim, eu lucraria mais do dobro do que eu investi até então. Então, a gente tem essa margem com tanta folga e mesmo quando as taxas são muito menores, a gente consegue ter muito lucro. Por que tu não vai conseguir nenhuma carta nessas margens? Porque hoje tem gente que paga mais. Não, mas eu entendi. A resposta que eu queria era assim, aonde eu vou buscar o cliente para minhas cartas contempladas Não, serem líquidas? É o cliente que está fazendo agora um financiamento, ele vai preferir pegar uma carta contemplada com o mesmo cenário de agora, daí faz sentido. isso. É isso aí. Obrigado. Beleza. Luiz Bandeira. Bom, a minha dúvida é simples, na verdade, eu comecei agora, eu tenho observado, né, os treinamentos, eu participei dos treinamentos, aí fiquei um tempo pensando se eu ia, se eu não ia, e acabei indo, né? Só que eu fiz a aquisição de 2 cartas somente. Aí minha dúvida é o seguinte, eu sei que é pouco, né? Eu sei que o ideal é você ter mais cartas para ser contemplado, mas em média, você conseguiria dizer o que se espera de contemplação em tempo para quem trabalha com 2 cartas ou com uma carta? Só Vamos para lá, ter uma ideia? eu comecei com 2 cartas, 24 anos atrás, que era o que eu podia Aham, pagar. Então, ok. tranquilo. A gente tá falando assim, a questão das médias, ela é meio complicada, no sentido de que a média, eu vou te falar que são por volta de 6 anos, 6, 7 anos, a média de contemplação do plano exclusivo. O que quer dizer? Que, Uhum. em média, se tu tem 2 cartas, tu espera contemplar uma delas antes de 6 anos e tu espera contemplar outra depois de 6 anos. Só que com 2 cartas, essa questão de as médias não é uma estratégia tão linear. Ela é uma estratégia que é o que a gente espera, mas as médias elas funcionam com um conjunto maior de cartas. Independente disso, Uhum. o que eu tenho para te dizer na questão de 2 cartas e por que vale a pena, e eu mesmo comecei assim, e então a minha própria experiência, e a experiência de vários clientes que eu atendi ao longo desses 24 anos me mostra. No momento em que tu faz 2 cartas, se uma delas tu contemplar cedo, tu vai ter um lucro sensacional.
Se tu não contemplar cedo nenhuma dessas cartas e tu contemplar mais para próximo da metade, ainda assim, dependendo do quão mais para frente tu tem, tu ainda pode vender ela e ter um bom lucro melhor do que se tu tivesse investido em uma aplicação normal de renda fixa. Se tu não tivesse a liquidez até lá. Se tu contemplar um pouquinho mais para o final, da metade para o final, tu não consegue vender essa carta no mercado com um lucro adequado em comparação com a renda fixa, mas tu ainda consegue ter lucro. Só que tu pode não vender essa carta e continuar com ela, e no momento que tu contempla, o crédito fica aplicado e rendendo sobre o valor total dele. Então, por exemplo, tu já pagaste 70 mil reais e tu tem o teu crédito, que foi corrigindo de ano em ano, lá em 180 mil. Tu pagaste 70 e tu está tendo rendimento sobre 180. Tu continua pagando as tuas prestações, mas o teu crédito vai corrigindo e atualizando com juro diário numa velocidade muito maior do que o teu pagamento e a tua atualização anual do INCC. Se tu demorar para contemplar, ainda assim tu vai ganhar mais do que se tu fizesse uma aplicação tradicional. Então, do ponto de vista de formação de patrimônio, qualquer momento que tu contemple, mesmo começando só com 2 cartas, o teu resultado vai ser positivo. Que mais? A única coisa que tu não tem é a liquidez. E essa falta de liquidez, né, eu vejo como positiva, porque é uma falta de liquidez que não te deixa, para esses valores do consórcio, não te deixa sair do caminho que tu traçou. Eu vou formar patrimônio para o meu futuro. Eu vou ter um bolo lá na frente maior do que eu teria se eu não tivesse essa ferramenta ou se eu investisse esses valores mensais em outros investimentos. E aí tu tem a questão da disciplina. O consórcio acaba também te ajudando em ter essa disciplina ao longo de vários anos e lá na frente o resultado ele é dado. Tu teve o resultado porque a disciplina, o próprio resultado das cartas e tudo mais te levaram a esse sucesso. Então, mesmo que tu não contemple cedo, o resultado vai ser mais positivo do que outras alternativas. Tá. Então, só fazer uma última pergunta. Então, eu coloquei lá Sim. 2 cartas. Estou dentro de um grupo lá, ok. Se daqui a 2 semanas eu resolver falar assim, olha, eu vou colocar mais 3 cartas, e ela se soma essas 2 no mesmo grupo ou é um outro grupo que se cria? Ou seja, eu vou estar com 5 cartas num único grupo, ou vou botar 2 em um e 3 em outro? Se forem 2 semanas, provavelmente vai cair nesse mesmo grupo. Se for daqui a 2, 3 meses, tanto pode ser nesse grupo, caso tenha surgido qualquer vaga neles, depois dele estar cheio, se alguém cancelar, podem surgir vagas, ou pode ser no novo. Não faz diferença, não faz diferença um ou outro. O sorteio ele é o mesmo para todos os grupos. Então, em qualquer dos grupos que tu tá, o mais importante é qual cota tu tem e qual foi sorteado. Então, em qualquer tempo, eu posso resolver colocar mais e vai ser vantajoso para mim, porque eu teria mais chances, né? E funciona. Isso aí. Bom, entendi. Isso aí. Beleza, obrigado. Legal. Fernando. Eu tenho 76 anos, estou com casa própria, tenho aposentadoria, e, na realidade, o que hoje me perturba? É um pouco de liquidez para terminar o resto da minha vida sossegado. Então, eu vejo mais ou menos 76. Se eu for, os grupos de consórcio estão com 18 anos, é isso o máximo? Isso aí. Então, eu vou ter que viver até os 94 anos para poder ter acesso aí a meu, na pior das hipóteses. Se a tua preocupação é liquidez, eu tenho investidores na tua faixa etária, não seria o problema, mas o objetivo deles é formar patrimônio para deixar para os herdeiros, para os filhos, para os netos e tudo mais. Se o teu problema é a liquidez mais... num período mais curto, o consórcio não é necessariamente a ferramenta mais adequada, porque pode demorar a contemplação e é mais provável que demore do que saia muito cedo. Sim. Você tem outro tipo de investimento, então? Eu tenho. A gente é sócio num escritório de investimentos, onde a gente faz todo tipo de orientação para ações, para fundos imobiliários, para
para renda fixa, enfim, tudo o que for Então, depois investimento. você me posiciona para poder falar com Isso, o o pessoal pessoal. vai botar agora o link ali. Nesse link que vai estar ali no chat, tu pode preencher ali e o meu pessoal vai te chamar para fazer uma análise da carteira. Aí eles vão ver o que tu tens e o que tu queres investir e vão te orientar para os teus objetivos específicos de prazo e objetivo financeiro que tu tem, para a gente chegar lá juntos. Deixa eu perguntar, então, deixa eu continuar perguntando, talvez ajude aí algumas pessoas. Vamos lá. Essa taxa de, vamos dizer assim, Administração. de administração, quanto que é ao mês e mais o fundo de reserva, é isso? Não tem fundo de reserva nos nossos Ótimo. planos. A taxa de administração ela é de 30% em todo o plano, ao mês dá 0,03245%. E é isso aí, 30% no plano. E ela é, apesar de parecer mais alta, quando tu compara com outros, ela na prática é mais barata, porque ela é transparente, enquanto os outros tentam esconder taxa alta através de alguns subterfúgios. Não sei se te interessa em ouvir sobre isso. Sim, mas 30% é realmente... tá certo, são 18 meses, né? Mas não é uma taxa baixa, né? Normalmente um consórcio é 12%, 15%, Para mais ou prazos menos. mais curtos. Para Mas prazos maiores, o que acontece? Eu vou pegar um banco grande que tem aí e que anuncia uma taxa de 17% nesse prazo mais longo, de 200 meses, 200 e poucos meses. Tá? Eles anunciam uma taxa de 17%. Sei. Mas o que acontece nesse banco? Os planos deles têm 10 mil participantes. Sim. Ou seja, a chance de contemplar por sorteio é É zero. menor. É Certo? menor. Então, qual é o único jeito de contemplar? Ofertando lance. Só que no lance, esse banco tem o lance embutido de 50%. Sim, E para sim, poder é verdade. contemplar, para poder concorrer, tu tem que fazer o dobro do crédito para poder ofertar os 50% embutido, mais a Sim. parte que tu vai ofertar em capital próprio, que vai dar mais uns 30%. 30% do dobro, ou 60% do que tu vai realmente pegar. Então, se tu vai pegar Sim. 1 milhão, que tu quer pegar 500 mil reais, tu precisa fazer uma carta de 1 milhão, para botar 500 do próprio crédito, 300 do bolso, tu vai pegar, alavancar 200 com 300 na mão. Sim. Só que aquela Entendi. taxa de 17% virou 34%, porque tu tivesse que fazer um plano de 1 milhão para poder pegar esses 500 mil. Então, só vai ter a taxa real de 17% aquelas 200 pessoas contempladas ao longo dos 200 meses. Os outros 9.800 vão ter pago o dobro. Vão ter que investir para ser contemplado. Isso, então é isso. As taxas, elas não são lineares como parecem. Uma taxa de 17 vira 34, é mais caro que o do plano exclusivo. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisinha. Deixa eu ver aqui se eu me lembro exatamente. Se eu tiver, por exemplo, cotas assim de outras, que eu tenho o fundo do Exército aqui, também tem taxas de consórcio, tem consórcio do próprio Exército. Uhum. Se eu contemplar nisso daí, eu consigo vender essa contemplação pela mais valor? Não Posso? consegue. A gente até Não. trabalha com algumas outras administradoras, mas no caso, por enquanto, é Porto Seguro e Itaú, além da Rodobens. Com outras ainda não. A Rodobens é ótima. É a melhor, de longe. Eu já conheço, trabalhei já com esse pessoal da Rodobens e gosto muito da maneira como eles trabalham, são muito sérios. Né? Isso. Porto Seguro também. O Itaú eu não gosto muito, mas... O Itaú tem planos que, para alguns casos específicos, se acha alguma coisa. Mas nós trabalhamos, oficialmente, a gente trabalha só com a Rodobens. Na Mais Valor, a gente intermedia cartas também do Itaú e da Porto Seguro. Tá, deixa eu lhe perguntar mais uma coisinha, não sei se está tendo interessante para todo mundo, mas eu acho que a gente vai falando e vai abrindo o horizonte. Não, a dúvida de é a de muitos. Vamos lá. Deixa eu ver.
Na realidade, o que eu queria fazer? Eu queria, talvez, eu tenho um apartamento que está pago. Eu queria fazer dinheiro em cima desse apartamento com consórcio. Tem jeito? Sim e não. Sim e não. Tem o jeito certo e tem o jeito errado. 99% do que tu vê no mercado é o jeito errado. E o jeito errado, quando eu digo errado, não é só errado, é contra a lei. O que normalmente tu vê no mercado? Tu vê as pessoas contemplando as suas cartas ou comprando carta já contemplada, e para tirar dinheiro em cima do próprio imóvel, as administradoras simulam uma reforma que na prática não vai acontecer e liberam na conta o dinheiro para essa reforma. Sim. Se elas forem pegas numa verificação do Banco Central e não tem a documentação comprovando a reforma, elas precisam pagar multa. E a multa é baixa o suficiente para valer a pena eles fazerem essa pilantragem. O que acontece com isso? Os grupos que têm esse tipo de prática como comum, eles acabam sendo grupos onde tem muita gente que pega dinheiro em cima do próprio imóvel, não tem capacidade e conhecimento para usar bem esse dinheiro, ou pegaram para pagar dívida e fazer mais dívida, acabam ficando inadimplentes e os grupos ficam com muita falta de caixa, porque aí a administradora tem que ir atrás, tem que pegar o imóvel. Às vezes o imóvel nem vale aquilo que garanta o saldo devedor, e vira essa bola de neve de problemas que escalam para todos os outros participantes. As administradoras que fazem isso, elas não assumem que fazem isso, no site delas não tem isso, então são os vendedores que mostram a cara e que vendem esse tipo de picaretagem, mas elas são coniventes porque elas na prática executam isso. Eu não trabalho com nenhuma administradora que faz isso. Vamos para a parte correta. O único jeito de fazer isso, tem a parte normal, tu pedir um home equity em cima do teu imóvel, e vai ter um custo um pouco mais caro do que seria pegar consórcio. E tu tem com o consórcio como assumir dívida de alguém que queira quitar o consórcio e quitar direto com a administradora significa pagar tudo sem desconto nenhum. Então, tu consegue assumir a dívida de alguém que queira quitar o consórcio, pagando para ele, para assumir aquela dívida, menos do que vale a dívida. Seria tipo comprar a carta contemplada e pagando para ele, não, recebendo dele o valor para assumir a dívida. Então, vamos supor que eu tenho uma dívida de R$600 mil com o meu consórcio. E eu digo para ti, Fernando, eu te pago 300 aqui e tu assume a minha dívida, que são 200 vezes R$3 mil. E tu assume essa dívida e recebe os R$300 mil. E aí a gente faz a conta de trás para frente e tudo mais. Tipo, tu está pegando R$300 mil a um custo de 1% ao mês, que é muito mais barato do que tu pagaria num home equity, por exemplo. Bom, eu fiz essa simulação aqui na casa, no HomeX, e realmente não compensa. Levantar valor em cima disso aqui é muito mais caro do que qualquer coisa. Nesse Mas tipo liga para o meu pessoal lá na Mais Valor, Tá bom. que eles te simulam a assunção de dívida. E aí tu vai ver que vai sair mais em conta do que seria o home equity. Então tá bom. Só me passa, então, onde está esse valor? Onde tá... Mais Valor Consórcios. O pessoal vai botar ali no chat o telefone lá para contato com eles. Perfeito, meu amigo. Valeu. Um abraço. Parabéns a todos aí, tá? Boa sorte para mim. Andressa Araújo. Olá, boa noite. Tudo bom, Andressa? Tudo bem, graças a Deus. Minha dúvida é o seguinte, eu também fiz duas cotas, porque no momento eu não tenho como arcar com mais. Porém, o meu esposo, ele tem 2 consórcios de valores altos. Aí ele me perguntou, e se teria como alguma forma dele diminuir esses consórcios que ele já fez para estar fazendo mais cotas ou não? Provavelmente tenha como diminuir, e dependendo de quanto tempo faz que ele começou esses e de qual é a administradora, eu diria que é melhor ele parar de botar dinheiro bom em produto ruim e cancelar, inclusive, esses. Um desse mesmo, ele disse que paga 5 mil por mês.
consórcio. E Isso, o outro não sei o valor. teria que ver o que é, porque 5 mil por mês daria para fazer várias cartas do plano exclusivo. A questão é, qual é a administradora do grupo? Quantos participantes tem? De que maneira ele pretende contemplar? Só pelo sorteio? Se ele está num grupo com 5 mil participantes em que ele quer ser sorteado, ele está jogando na loteria, não vai acontecer. Pode acontecer? Claro que pode, é uma chance em 5 mil. Vai acontecer na prática? Provavelmente não. Então é isso. Tem que ser analisado com mais detalhe. Provavelmente, conhecendo a maior parte dos grupos que tem aí no mercado, provavelmente ele está num plano muito ruim. E cancelar seja realmente a melhor opção. Não é nem diminuir o valor do crédito. Porque diminuir o valor do crédito, o máximo que ele consegue é fazer ele cair pela metade se ele comprou o crédito máximo do grupo. Porque os planos, eles costumam ter esse tipo de métrica. O menor não pode ser menos da metade do maior no grupo. Então, se ele está no limite superior, ele consegue cair até a metade. Se ele já está no limite inferior, ele não consegue baixar mais. Sim, mas você comentou que não seria interessante cancelar consórcio que perde dinheiro, é isso? Mas é melhor perder enquanto tu pagou pouco, em relação ao tempo total, do que tu continuar perdendo até o final, se tu entrou num plano que é ruim. Mas você diz perder como? Em que forma? Vamos supor que ele tem um consórcio que ele já pagou 50 mil reais. Tá? Metade disso provavelmente foi taxa, porque no início a taxa tem um adiantamento. Então, metade disso ele já perdeu, porque é taxa, seguro e tudo mais. Se ele for cancelar, ele ainda vai ter uma multa junto ao grupo e uma taxa de recolocação que a administradora vai cobrar. Dependendo de quanto ele pagou, ele vai receber de volta 30% do que ele já pagou. Então, ele vai perder, com certeza. Cancelar implica em uma perda bastante considerável em cima do que ele pagou. Só que se ele continuar pagando para um produto que não vai entregar a contemplação que ele está esperando, ele só vai pagar taxa até o final. Certo. Tem algum contato que vocês possam estar aconselhando ele a respeito disso? Tem sim. Ali no chat, o pessoal coloca ali o link de contato. investimentoemconsórcio.com.br/contato. Mas está ali no chat. Pronto. O pessoal já coloca. Pronto. E no caso, na sua estratégia, seria interessante, assim, para conseguir um lance mais rápido, quantas cotas? Quanto mais cotas, mais próximo se aproxima das médias. Mas a média são 6 anos. Não é uma questão de ser rápido, é de ser consistente. Sim. Mas o que difere? A pessoa pegar 2 cotas e pegar 10 cotas e 10 cotas ser mais rápido do que 2? Se tu tem 10 cotas, e em média, a gente espera que dessas 10, 5 contemplem antes de 6 anos e 5 contemplem depois de 6 anos, se tu tem 2, tu não tem a mesma aproximação das médias. Só com 2 em um conjunto de 650, talvez todas as 2 caiam na parte de contemplou depois. É como funcionam as médias. As médias, a gente fica mais próximo da média à medida que a gente tem uma quantidade maior do bolo total. Então, as probabilidades funcionam melhor quando a gente se aproxima das médias. Agora, independente disso, o grupo exclusivo é o plano em que tu tens as melhores probabilidades. É o único grupo que a gente tem no país em que tu tens 2/3 dos participantes sendo contemplados por sorteio. O segundo melhor grupo que tem no país não chega a 20% dos participantes. Então, em termos de probabilidade, seja com 1, com 2, com 10, não existe plano que sequer se aproxime desse. Entendi. Tá ok, então. Eu vou falar para ele entrar em contato, então, com o pessoal. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigado. Wagner. Opa, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Eu assisti às suas aulas ali e você comentou a respeito de grupos ali que faz 2 sorteios mês, né? Isso aí. A minha dúvida era assim, se eu entrasse num grupo onde fosse aquela parcela reduzida, né, e também continuasse da mesma forma ali, com 2 sorteios no mês, sorteando essas cartas, eu não teria aplicado um valor menor do que uma parcela normal?
Sim, teria, só que um grupo desses não existe. Ah, não existe. Não, porque não tem mágica. Quando tu pega um plano de meia parcela, tu vai olhar esses grupos, e são grupos com 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 participantes. Por quê? Porque se tu tem meia parcela, tu tem metade da arrecadação. Não tem dinheiro para entregar as contemplações. Ah, entendi. Então, ok, sim, seria, mas não, na prática não existe. E aí, quando tu pega um grupo desses, tu vai querer fazer a comparação, mas se eu pago meia parcela, eu posso fazer 2 cartas em vez de só uma. Ok, pode, só que 2 cartas concorrendo com 5.000 participantes continua sendo pior do que uma só carta concorrendo com 650. Entendi. Não, minha dúvida seria somente essa mesmo. Isso aí. Muito obrigado, hein? Valeu. Rodrigo. É a seguinte, os teus grupos são sempre de 650 pessoas. Qual é a razão de abertura desses grupos? Ou seja, você vai, por exemplo, fez uma campanha agora, abre um grupo, e aí eu tenho que esperar formar um grupo de 650 para abrir um novo, é isso? Como é que funciona? A gente tá abrindo praticamente um grupo novo todo mês. Ah, legal. Então tá muito... Antes, quando a gente começou o primeiro grupo do plano exclusivo, a gente levava quase 3 meses, que é o prazo do Banco Central, para 2 meses e um pouquinho, mas agora a gente está abrindo praticamente todo mês. Então, legal. A hora que tu entrar, no máximo, dependendo do timing, tu não vai, por exemplo, o grupo que a gente está abrindo agora, ele não vai rodar ele vai rodar em abril, sim. Rodar em abril quer dizer que vai ser implantado em abril e já começa a primeira parcela em abril. Mas a gente está para abrir o outro que deve rodar só em maio, por conta do timing. Não, mas tá legal, assim, a ordem de grandeza de um mês responde a minha pergunta, ou seja, é um negócio de longo prazo. Perdi agora, só entra em dezembro no próximo grupo. Não. O Banco Central, ele exige que quando a gente abra um grupo, ele esteja rodando no máximo 3 meses. E o que muitas administradoras fazem, que demoram mais do que isso para completar, principalmente essas que têm grupos muito grandes, é que a ordem do Banco Central é que entregue pelo menos o sorteio. Então, eles abrem com muito menos participantes. A gente roda o plano quando ele está com o grupo cheio. Então, na prática, a gente tem toda a arrecadação para poder fazer todas as entregas logo no início, desde os primeiros meses. Perfeito. Muito obrigado pela Beleza. Valeu. Até logo. Cris. Boa noite, Fabrício. Boa noite, tudo bom? Pessoal. Para quem não sabe, o Cris é dos nossos grandes vendedores ali na Mega Rocks, uma das empresas do grupo. Fala, Cris. Não, bem isso, sou um dos consultores aí que auxiliam, né, na gente parte brinca, da o Cris é uma das mentes brilhantes que a gente tem aqui na casa. Não está tão brilhante hoje, né, mas... O meu também não, mas eu esqueci de cortar. Eu também. Mas, Fabrício, só para corroborar com aquela informação que tu falou, né, de grupos de meia parcela, né, que o pessoal acaba sendo induzido ao erro ali, né, e acaba entrando num grupo gigante, né, e onde que eram para contemplar, sei lá, no teu exemplo ali tu usou 15, né, mas geralmente até um grupo até maior, né, de 5.000 pessoas, onde que eram para estar contemplando aí 25 pessoas no mês, e a pessoa acaba entrando e vê que contempla 5 apenas, né? E por quê? Muito em virtude da metade do recebimento, né? E a outra informação bem importante, né? A gente pega ali na consultoria diretamente vários casos, assim, né? E alguns acabam nos enviando os extratos ali para a gente analisar. Então, esses dias eu peguei da parcela aí de R$340, que o cliente pagava, né? De meia parcela. R$260 eram referentes à taxa de administração e apenas R$81 era a amortização real do crédito. De fundo comum. Onde que o fundo comum é onde que vai para o caixa do grupo para fazer as contemplações, né? Então, por isso que acaba, né, tendo essa defasagem aí e o grupo realmente acaba não entregando. Mas o que eu ia te perguntar, Fabrício, é que essa semana eu tive algumas demandas, né, e eu até queria que tu passasse uma informação maior aí para o grande público, é que vários me falaram assim, mas com quantas cartas é o ideal eu começar?
né? Quanto que eu posso, né? E eu sempre falo exatamente o que tu comentou agora há pouco, né, com o cliente. Quanto mais cartas tiver, melhor vai ser a probabilidade de tu ser contemplada numa dessas cartas, né? Mas tu, como tem experiência aí, já tá quase 25 anos trabalhando nesse mercado, queria que tu falasse da tua experiência própria, quando tu começou, com quantas cartas tu começou e como que tu tá hoje, né? Só para o pessoal entender da dinâmica aí do grupo. Então, eu comecei com 2 cartas, que era o que dava para pagar na época. Na época, as cartas eram de R$25 mil. Numa época que dava para comprar imóveis com 40, 50, 80 mil, a gente comprava imóveis. Então era isso, comecei com 2. Hoje eu tenho, entre pessoa física, pessoa jurídica e negócio, acho que mais de 80 cartas. Eu nem tenho o número exato, porque as que a gente adquire na empresa, eu não fico olhando diretamente, eu pessoalmente, eu tenho o pessoal cuidando, mas eu tenho 30 e poucas cartas na pessoa física, mais algumas de imóveis que eu tenho adquiridos com elas. E assim, a ideia é justamente essa que tu falaste. Quantas cartas fazer? O máximo de cartas que der para pagar com tranquilidade com a tua renda mensal. Desde que seja uma quantidade que não te faça perder o sono à noite e que seja uma quantidade que não dependa de um dinheiro que está guardado, e sim seja renda regular, porque aquele dinheiro pode acabar antes de ter as contemplações. Então, é o máximo de cartas que tu possa pagar por longos anos, nem que seja todas até o final, se todas forem para ser contempladas no final. O importante é não perder o sono à noite. Respeitando essa regra do não perder o sono à noite, sempre isso, o máximo de cartas. Perfeito, Fabrício. O importante é começar, né? Porque só vai tá fazendo investimento, né? Tendo a possibilidade, né, de alavancar se começar, né? Se startar. Eu sempre digo, mas com uma só carta, que chance eu vou ter? Aí eu conto a história da... Posso dizer o primeiro nome? Conto a história da Daniela. A Daniela, ela fez uma carta e contemplou essa uma carta no primeiro mês. Aí a gente vendeu a carta dela, na época por 24 mil. Era uma carta de 100 mil, a prestação... Não, era uma carta de 80 mil, a prestação era de 500, e aí tinha aumento do crédito. Era uma carta diferente na época. Mas a gente vendeu a carta dela por 24 mil, ela tinha pago R$526 de prestação. E aí vendemos a carta, ela, vou fazer outra. Aí ela fez mais uma carta. Ela não fez 2 cartas, ela fez uma, contemplou, e aí fez mais uma. E com uma carta, ela contemplou de novo no primeiro mês. E aí a gente vendeu de novo por 24 mil. Então, em 2 meses, ela botou R$1.000 em prestação e tirou R$48 mil. Aí ela fez a terceira carta, e a terceira carta ela levou 7 meses para contemplar. Mas aí ela contemplou no 7º mês, com lance do lucro que ela teve nas 2 primeiras, e aí usou essa carta para fazer uma reforma. Na verdade, não comprou, ela fez uma reforma no imóvel da mãe. Mas fez aí a reforma sem tirar dinheiro do bolso, porque o dinheiro ela tirou do lucro que ela tinha e ficou com saldo devedor de metade do que era o valor da reforma, porque o lance já tinha quitado essa parte toda aí que ele pagou. Então, só uma eu tenho chance? Tenho. A Daniela teve 2 vezes. Até disse, vem para perto aqui que eu quero pegar um pouquinho dessa sorte. Mas a sorte, ela vem para quem dá o primeiro passo. Se não der, aí não vem. Aí não tem jeito. Perfeito. Obrigado, Fabrício. Valeu. Danilo. Grande Fabrício, tudo bom, meu amigo? Tudo Primeiro, bom. agradecer que todas as mensagens que eu mando lá no inbox, você sempre responde. Vamos lá. E aí eu vou aproveitar que agora a gente está com o microfone lá, ela só tem 100 e poucos caracteres, mas eu tô contigo aí já há 30 meses que eu te conheci na internet, fiz 6 cartas. Nesse mesmo período, convidei meu pai para fazer 6 cartas. Estou há 30 meses,
Tenho agora, 5 meses atrás, eu comprei mais 4 cartas, esse mês eu comprei mais 5 cartas, hoje eu tenho 15 cartas. Legal. Querendo 30 cartas. E meu pai teve, vamos dizer assim, que nem o exemplo que você colocou aí, que a menina foi sorteada no primeiro, segundo mês. Meu pai foi sorteado no 6º mês e agora ele foi contemplado no 30º mês. Eu acredito muito no modelo, só que eu tenho uma dúvida, que é, como que, eu sei que mais ou menos tem 25 grupos rodando agora, mas eu preferi comprar todas as minhas cartas no grupo 1988, né, 1988. Essas mas últimas também? Também. E aí ainda está com menos de 24 meses rodado? Não, ele está com 30, eu consegui. Enfim, eu não entendo essa regra, mas o time me vendeu. Tá, mas eu preciso dizer que não foi uma boa. É isso que eu queria entender, por quê? Você falou, mas os grupos são com uma pedra só, minha cabeça não está conseguindo entender. Cada cota... Não, tudo bem, mas não foi uma boa, não só por conta dessa questão dos grupos não ser com uma pedra só. É que com 30 meses, se tu contemplar uma carta dessas, que tu adquiriste agora, tu adquiriste ela agora. Mas ela falou que eu teria que pagar um valor, não é isso? Isso, os 30 que já passaram. Pelo que eu entendi, minhas parcelas não começaram a 650, elas começaram maior. Então... tu pegou, tá, tudo bem. Então, tu pegou num prazo já menor. Entendeu? Eu peguei num prazo menor. Tá, perfeito. Então, tá, fizeste do jeito certo. Eu tô na probabilidade, né? E aí, minha dúvida é, como que eu sempre pedi para as meninas colocarem sempre no mesmo grupo, porque eu falo, são 650 pedras, por exemplo, o meu grupo hoje tem lá 226 ativos, 334 desistentes excluídos, 1 quitado, 83 contemplados, 543 não contemplados. Então, na minha cabeça, que se eu me mantenho nesse grupo, eu vou concorrer com 543. E se eu for com um grupo, eu vou concorrer com 650. Esse raciocínio faz sentido ou não? Sim, o teu raciocínio faz sentido. O que pode não fazer tanto sentido é tu ter feito exatamente no teu grupo que tinha 30 assembleias e não fazer, por exemplo, no 1996, que tem 24, 23 assembleias. Por quê? Porque no 1996 tu conseguiria pagar a prestação mais baixa, sim, fazendo o prazo todo de 216 meses, ficar com a prestação como se ele fosse o de 216, e na contemplação, em vez de precisar pagar aquele valor que já tinha corrido, que no teu caso tu não paga, porque tu já está pagando a prestação maior porque fizeste num prazo menor, em vez de pagar aquele valor na contemplação, aquele valor que já correu seria diluído no saldo devedor, aumentando a prestação depois, para quem compra a tua carta, e não para ti enquanto está pagando. Então, teria uma leve vantagenzinha nos teus pagamentos mensais até lá. Quando tu fosse vender essa carta, tu estaria num grupo também, onde já entregaram, sei lá, 60 e poucas contemplações, 70, quase 80, tu ainda estaria num grupo concorrendo com consideravelmente menos gente, mas teria uma margenzinha um pouquinho melhor por estar pagando menos até então e vendendo depois. A questão toda do não ser no mesmo grupo é que, assim, o sorteio é o mesmo para todos os grupos. É isso que eu não consigo entender ainda. No 1988, vai ser sorteada as cotas de 1 a 650. Ok. No 1992, é de 1 a 650, mas é a mesma cota. Se foi sorteada a 52, é a 52 para o 1982, para o 84, para o 86, para o 1988, para o 92, para o 96 e assim por diante. A cota 52... Se o grupo, desculpa te interromper, Fabrício, mas se o grupo
59 foi a pedra que pegou. Aí o grupo 1988, 59 já tinha sido contemplado. Aí vai para 60. Isso. Aí 61, 62, é assim que vai. É assim que vai. Agora eu entendi. Então quer dizer que na probabilidade sempre vão ser 650 pedras e a sorteada vai para todos os grupos e se aquele grupo tiver aquela pedra sorteada, vai passando para o próximo. Essa é a regra. Entendi. Então, é importante tu ter várias cartas. É interessante tu ter elas bem espaçadas, qualquer que seja o grupo que tu esteja. Por quê? Porque se elas estão bem espaçadas, se cair a 50 e tu tem a 58, no primeiro mês, tu não tem chance. No segundo, tu não tem chance. No 10º, tu não tem chance. Mas depois que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez alguns daqueles buracos entre a 50 e a 58 já foram contemplados. E aí, pula até a tua. Deu para ter uma noção. Vou abusar e vou fazer mais uma. Se eu tenho a minha carta contemplada, que nem a gente teve agora na última assembleia, a gente teve essa carta contemplada e quando eu entro aqui no sistema, eu vejo ela rendendo, né? Eu poderia, por exemplo, ter 3 cartas contempladas, não peguei o dinheiro e depois juntar elas para comprar um imóvel? Pode. E tu vai comprar com o valor dela rendendo até lá. Show. Maravilha, meu amigo. Mais uma vez, agradeço a atenção. Deus abençoe vocês. Valeu, Danilo. Obrigado. Tchau. Leonardo. Estou de volta. Tudo bom? Tudo ótimo. O Danilo fez uma das minhas perguntas, esclareceu muito mais do que eu achava, que eu nem sabia que eu tinha tudo. Mas um último ponto da pergunta dele é, quando você sorteia da forma que você falou aí, das 650 pedras, um número, como são 2 sorteios, você pega duas pedras completamente aleatórias para usar em todos os grupos, ou você pega uma e pega aquele valor e o sequente, logo depois do sorteio. Você sorteou 58, você entrega para o 58 e 59? 58 e 59, isso aí. Então vale a pena eu ter 2 cotas por grupo, E aí... assim, que de repente tu tem a 58 e 59 e a sorteada é a 59. A 58 vai ser a última depois de dar toda a volta. Mas necessariamente ele é um sorteio. É sempre para frente. É sempre para frente o sorteio? É sempre para frente. Entendi. Então tem esse ponto negativo. Ok. Porque senão eu falo, se for sequencial, não é sorteio, é sequencial. Porque ele é sequencial, sorteia daquela pedra até os 650. Isso, é um sorteio e a seguinte é ela que leva. E aí se a seguinte já foi sorteada e tudo mais, aí chama a próxima e assim por diante. Sim. Igual você tinha explicado. Vale para as duas, isso. Outras 2, eu perguntei no chat, eu entendi a resposta, porém eu vi você comentando, eu quis perguntar de novo, que é a vantagem de usar CNPJ. Eu sei que PF eu tenho a venda por até 35 mil, que é fiscal. Agora, tem alguma vantagem de usar CNPJ? Agora você tem. Falou... Agora tem. Se antes tu tirava o dinheiro para a pessoa física e pagava na pessoa física, era distribuição de lucros e vida que segue. Agora, tu vai pagar 10%, dependendo do quanto tu retira da empresa, tu vai pagar 10% de imposto. Então, se tu deixa o dinheiro na empresa, não paga o imposto e usa essa diferença para fazer mais carta, já é uma vantagem fiscal. Tu vai pagar, claro, o imposto quando tu vender a carta e tudo mais. Ok, mas aí lá no final, ele vai rendendo no período. Mas tu vai ter, exatamente, tu vai ter um bolo maior lá no final. Então... entendi. É a mesma vantagem de eu ter um CNPJ ali no fundo da família e deixar para tirar o dinheiro quando eu for usar. Isso aí. Entendi. Agora se tornou uma vantagem fazer para investimentos um pouco maiores, vale a pena manter na pessoa jurídica. Entendi. Não vai ser o meu caso no início, porque eu vou testar o modelo um pouquinho antes, que eu estou aprendendo sobre, vou começar com 2.
E não só por teste, por tamanho também. Sim, No sim. meu limite na regra de dormir tranquilo. Isso aí. Essa é a principal. Deixar ela crescer. Qual que era a outra pergunta? Meu Deus. MPJ, da parte de sorteio. Ah, tá. Tem uma que eu não entendi que é. Eu já vi você falando no curso e vi você falando hoje. Que sendo sorteado é óbvio, é bem claro que quanto antes começa a ficar até absurdo o rendimento. E a ideia é que seja aí até uns 6 anos, porque é de 18. E sendo depois de 6 anos, começa a fazer talvez sentido usar para ou comprar imóvel, ou pensar Ou em deixar outro tipo. render, isso aí. Exato. Agora, a parte de deixar rendendo não fecha na minha cabeça, como eu tinha comentado, por trabalhar em family office e com investimentos, quando você fala, e está rendendo em cima do 180, que já é um saldo muito maior. Mas se eu estivesse investindo fora, juros compostos, também estaria rendendo em cima do saldo no final, porque senão o consórcio era o melhor investimento que existe, você nunca investe em outra coisa, né? Assim, me explica o porquê, eu não entendi, não estou criticando, eu quero entender realmente. Por que que se não for contemplado e contemplar no final, eu ainda faria sentido eu estar com dinheiro ali dentro? Vamos lá. Vamos pegar uma carta que a gente está pagando ano a ano. Ok, No primeiro ano, a gente pagou 7.800. certo. E vamos supor 6% de INCC. Ok, A gente pagou 7.800, mas o crédito subiu para 106. certo. Aí a gente pagou mais 7.800, um pouquinho mais, pagou 8 e pouco, porque aumentou a prestação, corrigiu e tudo mais. A gente pagou 8 e pouco no segundo ano, e o crédito subiu para 113. Aí a gente Ok, continuou fazendo isso, e vamos supor que tenha pago, sei lá, 50 mil, e o crédito já aumentou para 136. E aí tu contempla essa carta. certo. Se tu pegar esses 50 mil, e se em vez de pegar ele aqui, 50 mil é a soma dos pagamentos. Se a gente tivesse colocado esses 50 mil mês a mês numa renda fixa, esses 50 mil ao longo de 4, 5 anos, 5 anos para chegar ali na conta, esses 50 mil em 5 anos seria 70 e poucos, 80, com o rendimento junto, em cima de cada prestação. Não seria tudo isso, seria um pouco menos. Mas tudo bem. Vamos supor Ok, que seja 70 ou 80. Tem 80, mas o teu crédito já é 136. Então, entendo. tu teria, O, junto com os juros até então, tu só pagou 50, mas junto com os juros tu já teria 80. Só que o teu crédito já está rendendo sobre 136. ok, mas no investimento externo, eu vou ter que pôr numa planilha. No investimento externo, eu não tenho 30% de taxa. Eu vou ter imposto, obviamente, mas sei lá, Sim. 15%. Então, esses 30%, ele vai sendo comido pelo próprio INCC, enquanto não contemplou. Por quê? Porque esse 30%, a taxa é a taxa. O saldo devedor já começa lá em cima. Só que, a partir do momento em que tu tem o rendimento sobre os 136, e no outro investimento tu só teria 80, e tu continua colocando dinheiro mês a mês, porque tu continua pagando as prestações restantes, tu vai ter o teu crédito crescendo a juro composto diário em cima dos 136. E tu vai ter os pagamentos do teu saldo devedor, que tu continua pagando mês a mês, menores do que o teu rendimento que está correndo lá, e corrigindo pelo INCC de ano em ano, sobre um saldo devedor que é cada vez menor, numa velocidade bastante rápida, porque a cada prestação tu está amortizando o saldo devedor. Então, quando tu chegar lá no final, tu vai ter um bolo que cresceu numa velocidade tão melhor do que a correção e os pagamentos que tu vai fazendo, que se tu comparar, tem que botar na planilha, mas o resultado é esse. Se tu comparar os valores mensais que tu está colocando, o quanto ele renderia numa renda fixa, e o quanto tu começa a ter de disparidade nesse rendimento por estar pegando ele lá sobre o crédito total, no final tu vai ter um bolo maior com o consórcio. Eu só confirmar uma coisa, que aí eu consigo montar aqui a planilha para ver as curvas. O INCC ele só se aplica anualmente sobre o saldo devedor?
Sim. Não é sobre o saldo, porque assim, é que é um pouco estranho para mim, porque o saldo, a carta cresce no total, mas o INCC só é cobrado no devedor. Sim, sim. Tá bom, obrigado. Eu vou fazer a curva e eu consigo ver Tá. aqui. Obrigado. E assim, isso para quem não quer se envolver com imóvel. Se tu quer se envolver com imóvel, aí a disparidade fica ainda maior. Por quê? Porque aí tu vai comprar um imóvel que vai continuar valorizando. Claro, tem que comprar o imóvel certo, tem que saber o que está fazendo. Então, não é para qualquer um, para quem sabe jogar o jogo dos imóveis. Mas se tu compra um imóvel e aí, em vez de tu pagar a prestação, tu tem o próprio imóvel pagando a prestação, aí a curva cresce ainda melhor, porque é que tu estancou o teu investimento do próprio bolso no momento da contemplação. E a partir daí, tu ele tem a cresce valorização sozinho. do imóvel em cima de um valor pago. Claro, tu tem que calcular o quanto tu pagou até então e o quanto isso continuaria rendendo de juros se tivesse sido investido da forma tradicional. Mas essa curva também. E ela dispara mais ainda em relação a do investimento tradicional. Ótimo. Muito obrigado, Fabrício. E o último detalhe é isso. A gente está numa taxa de 15% ao ano, 14,75%. Essa não é a média. Então, Não. a gente tem que equilibrar isso porque o prazo é 18 anos. 18 anos, muita coisa acontece no país. Claro. Vai dar vantagem para o investimento 100% do CDI agora, né? Porque vai ficar Isso aí. meio exponencial. Ok, obrigado. Valeu. Renato. Tudo bem, Fabrício? Boa noite. Tudo beleza. Só para... Essa é a minha primeira experiência, eu vou começar agora. E queria muito iniciar com 2 cartas, mas acho que não vai dar. Mas vamos lá. A minha dúvida é se a gente sendo contemplado, independente se vai ser no primeiro mês ou no 12º mês, essa contemplação, primeiro, o prazo para a gente receber esse valor na venda da carta, eu queria saber, entender melhor. E o segundo, se eu for contemplado no 2º mês ou no primeiro, o valor que eu recebo na venda da carta, né, o crédito é maior do que o 12º mês? Assim, no momento em que tu contempla a tua carta, a gente tem fila de espera de compradores para ela. Então, a venda ela é praticamente imediata. Ela ser imediata não quer dizer que tu vai receber o valor imediato. Por quê? Porque existe uma série de fatores aí no meio do caminho que pode fazer demorar mais ou menos essa venda. Então, vamos falar do caso, tudo deu muito certo. Tu contemplaste a carta, a gente já tem um comprador alinhado, a gente apresenta a tua carta para o comprador, ele concorda com o valor da venda e a gente dá entrada nesse processo de venda junto à Rodobens. A Rodobens analisa o crédito desse comprador da carta, ela aprova ele e ela emite o documento de transferência. Esse documento de transferência é assinado e a carta vai para ele e tu recebe teu valor. E tudo isso levou 1 semana e meia, 2 semanas. Vamos pensar numa segunda hipótese. Tudo isso vai acontecer dessa mesma maneira, mas no momento em que a Rodobens está fazendo a análise de crédito dele, ele passou na análise de crédito, a Rodobens pediu para fazer a validação biométrica e esse cliente estava viajando e levou 4, 5 dias para receber o e-mail e fazer a validação biométrica dele e aí sim poder dar andamento para o próximo passo. Isso aí já demorou 1 semana a mais que o teu processo foi empurrado. Aí, vamos pensar numa terceira hipótese. O cliente fez tudo isso e na hora de fazer a análise de crédito, a Rodobens disse, desculpa, mas essa pessoa não tem condições de assumir essa carga. E a gente não vai aceitar. Aí a pessoa tem condições de assumir essa carta, só que o comprovante de renda que ela mandou, ele mandou só o dele, mas é o casal, e a Rodobens aceita a renda do casal para comprovar. E aí ele pega os documentos da esposa, e aí anexa no processo. Leva mais 4, 5 dias, mas o processo passa e a venda é feita. E levou, em vez de levar 1 semana, 2, levou 3 ou 4. E foi tudo bem.
Agora, vamos supor que chegou lá no final, já está 4 semanas, e em vez de aprovar, ele diz, não, mesmo com a esposa não tem como aprovar. Aí a tua carta não foi vendida para aquela pessoa. Ela já estava alinhada. Tudo bem, não foi vendida para outra, mas a gente tem outros. A gente pega o próximo e coloca ali. E vai levar mais 2, 3 semanas e vai ter levado 2 meses. Pode dar o azar de acontecer de 2 clientes em sequência não terem o crédito aprovado e tu ir para o 3º mês sem ter vendido a tua carta? Pode. Sei lá, deixa eu pensar, calcular rápido aqui. A gente está vendendo 4, 12... de 50 a 60 que a gente vende aí num período de cotas, a gente está com um agora que está no 3º mês e a carta dele não foi vendida, porque 2 vezes caiu com um comprador cujo crédito não foi aprovado. Então, o tempo é uma variável que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mesmo a gente tendo fila de espera de compradores. A questão, a outra pergunta, me lembrei da tua outra pergunta, de se tu vende depois de ter pago 1 ano, depois de ter pago 2 anos. Ou mês. Eu falei 1 mês ou 2 anos. 1 mês ou 12 meses, tanto faz. O que acontece? No momento em que tu contempla a tua carta, a gente vai fazer o cálculo de qual é o custo financeiro do que está sendo alavancado, e em cima desse cálculo vai oferecer para o comprador. Então, tu imagina o tamanho do teu lucro quando tu contempla no 1º mês, e tu imagina o tamanho do teu lucro quando tu contempla no 12º mês. No 12º mês, a carta vai ser vendida por mais do que no 1º mês. Só que o teu lucro no 12º mês vai ser menor do que o do 1º mês. Então, o valor da carta ele vai aumentando mais devagar do que o lucro vai diminuindo. Fez sentido? Perfeito. Não, entendi, Fabrício. Era só esse ponto mesmo. Obrigado. Beleza. Boa noite. Christian. Boa noite, Fabrício. Christian também está com a gente lá na Mega Rocks. Sim, sou um dos especialistas da Mega Rocks. Sou certificado pela ABAC também, como especialista de consórcios, né? Então, basicamente, eu gostaria de fazer um complemento aqui, né? Algumas dúvidas no chat referente à Mega Rocks e à Mega Combo. E muitas vezes as pessoas se confundem achando que são empresas diferentes, são pessoas diferentes. Na verdade, nós somos todos o mesmo grupo de empresas. Então, o Fabrício é um dos donos de ambas as empresas. As cotas, os grupos exclusivos, são vendidas de forma igual dentro da Mega Rocks ou da Mega Combo. Então, não existe diferenciação de parcela, não existe diferenciação de grupo, não é pago nenhum tipo de mensalidade pela consultoria. É uma consultoria que vai embarcado com o produto que está sendo comprado. Então, é o que é entregue de algo a mais, a gente se sentir seguro com o projeto, ter pessoas que têm conduzir. Mas eu gostaria de compartilhar uma dúvida que eu tenho falado com clientes ao longo dos meses e tem sido algo latente. Com a mudança de taxa, os clientes têm perguntado se o investimento, a venda das cartas, ele é impactado em relação à redução da taxa de juros que está prevista para os próximos anos, se isso tende a refletir na lucratividade do investimento, se isso tende a refletir na demanda por cartas contempladas. Isso tem sido uma coisa que tem sido questionado muito nas minhas reuniões. Eu gostaria que tu desse a tua opinião, baseado na experiência que tu tem aí de mais de 20 anos fazendo esse investimento, já passando por diversos cenários econômicos diferentes, de taxas mais altas, taxas mais baixas. O que tu diz sobre isso? Deixa eu ligar de volta aqui. Vamos lá. O que acontece? A realidade é que a gente vive no Brasil. Do mesmo jeito que eu acredito que a gente não vai virar uma Venezuela, eu também tenho certeza que a gente não vai virar uma Suíça. Então, o que impacta o consórcio e o custo financeiro que uma carta contemplada tem, não é necessariamente a Selic, e sim a situação fiscal do país e a taxa de juro longo que o país precisa pagar para se autofinanciar. Com o fiscal que nós temos, o juro longo continua lá em cima.
Então, ao mesmo tempo que, neste momento, investir em CDI está muito bom, teve momentos em que a gente teve o CDI a 2% ao ano e eu continuava vendendo consórcio contemplado com muito lucro. Por quê? Porque o CDI estava a 2% ao ano, mas o melhor financiamento que se conseguia no mercado era de pelo menos 7 poucos por cento ao ano. Por quê? Porque o juro longo, o juro de financiamento, o juro de 30, 35 anos, nunca vai baixar tanto assim, porque a gente precisaria de um país com uma responsabilidade fiscal, que não é o caso e não vai ser o caso do nosso. Então, a gente sempre vai ter o consórcio. De repente, sim, a gente pode ter uma lucratividade menor em determinados períodos em que o juro longo esteja um pouquinho, o fiscal esteja um pouquinho mais bem regulado, mais controlado e tudo mais, a gente pode ter um lucro um pouco menor. Mas um pouco menor é isso. Eu pago 12, 15, 20 mil e, de repente, em vez de vender minha carta por 30, eu vou vender por 26. Em vez de vender minha carta por 38, eu vou vender por 34. Eu vou continuar tendo um lucro muito grande, menor do que se eu tivesse, se a situação estivesse ainda pior, mas ainda assim melhor do que os investimentos tradicionais, porque aí a gente volta para esse ponto. No momento que a gente tem a Selic a 2% ao ano, que outro investimento te dá um rendimento melhor do que isso? Então, mesmo a gente ganhando menos do que a gente ganharia hoje, a gente ganharia muito mais do que a outra alternativa de investimento estaria pagando. Não, é justamente esse o ponto que eu relato, né? Principalmente analisando alguns aspectos assim, que as pessoas muitas vezes deixam passar. Existem diversas operações hoje que o financiamento não consegue atender. Algumas linhas, principalmente imóveis acima, agora mudou a regra, mas imóveis acima de 2.250.000, por exemplo, não pode ser utilizado FGTS na negociação. Então, por exemplo, é um imóvel que muitas vezes não vai poder ser adquirido via financiamento. Então, muitas vezes, uma operação de carta contemplada, que é quem demanda essas cartas no mercado para que o projeto de investimento alimente essa demanda, vai ser utilizadas em projetos onde o financiamento já não atenderia. Então, mesmo em cenários de alta taxa de juros ou baixa taxa de juros no curto prazo, ainda existe uma demanda por crédito. E se existe uma demanda por crédito, existe na outra ponta a venda de cartas contempladas. Então, é este o ponto que eu relato. O mercado imobiliário é um mercado perene, um mercado que, independente de cenário econômico, independente de presidente X, Y, Z, é um mercado que sempre se mantém aquecido. Os dois motores do Brasil é o agronegócio e a construção civil. Então, se tu investe em cartas neste modelo, como o Fabrício ensina, seja para venda das cartas, seja para utilização em operações imobiliárias, tu vai estar investindo em algo que é muito seguro. Tu deita a tua cabeça no travesseiro tranquilo, tu sabe que teu patrimônio vai aumentar inevitavelmente nos próximos 2, 5, 10 anos. Então, é um investimento que tu pode direcionar uma parte do teu capital e saber que aquela parte está segura. Não que tu não vá fazer outros investimentos para aproveitar taxa de juros mais alta, exemplo, renda fixa e tudo mais. Mas, obrigado, Fabrício, pela opinião e fica compartilhado a todos, então, que o investimento é algo seguro, independente de política, independente de cenário econômico, porque muitas coisas vêm para nos assustar, as notícias vêm para nos assustar, e a gente não deve deixar isso atrapalhar o nosso investimento, de forma geral, o nosso planejamento. Foi bom tu ter comentado essa questão de muitas vezes algumas regras não permitem o uso do financiamento. Tem um outro ponto importante, que muita gente não qualifica para o financiamento por conta da comprovação de renda, porque um financiamento, geralmente, por conta dos juros, a prestação acaba ficando consideravelmente maior do que a prestação de um consórcio equivalente. E aí, quando essa pessoa vai comprovar os 30% do valor da prestação em relação à comprovação de renda, o financiamento exige uma renda consideravelmente maior do que o consórcio exige para essa aprovação. Então, tem mais esse ponto a ser levado em consideração, que facilita muito a venda de uma carta contemplada. Wagner. Fazer um último
ponto, agora que tu trouxe essa reflexão, Opa, que é vamos o lá. fato de linhas de financiamento também só permite que a pessoa tenha um financiamento. Então, o ponto é que se a pessoa quiser fazer 2, 3 operações de imóveis usando financiamento, ela vai ficar restrita a uma operação naquela taxa que seria a taxa mais baixa. As outras operações ela vai ter que ir por uma outra linha com uma taxa muito mais cara, inclusive. Isso aí, os bancos conversam entre si e bloqueiam a renda entre todos eles. Vamos lá, Wagner. Boa noite, Fabrício. Boa noite, pessoal. Então, a primeira pergunta é, quais os valores de carta? Eu só recebi valores de carta de 100 mil, né, mas não sei se tem outros valores. Eu cheguei um pouco tarde na live, de repente tem alguma... Você já tenha passado alguma informação. A segunda pergunta é, quais os próximos passos, né, depois do preenchimento do formulário? Né, eu já preenchi o formulário com os meus dados, né? A terceira pergunta é mais específica. Vou parar nessas duas, depois eu faço a terceira. Vamos, senão me perco também. Bom, para o plano de investimento, o que a gente tem é esse plano de 100 mil reais. A gente tem o planinho fechado para poder fazer toda a estratégia, fazer várias cartas na medida do possível, fazer várias cartas de 100 mil em vez de uma só carta maior e tudo mais. E os grupos são bastante coesos com essa limitação de plano em cima de 100 mil. Para quem quer usar as cartas para aquisição de imóveis, normalmente a gente vende também esse plano, e aí dividido entre vários dos grupos que a gente já tem aberto, para que a gente, ofertando o lance, consiga contemplar várias ao mesmo tempo e, no conjunto, contemple no menor tempo possível. E os planos exclusivos têm os melhores lances ali do mercado, os menores lances. Então, acaba valendo bastante a pena fazer neles também para aquisição imobiliária. O custo financeiro fica ali na casa de 0,5% ao mês, coisa que não se acha em nenhum lugar, em cima dessa alavancagem. Os próximos passos, depois de ter preenchido o formulário, do nosso lado aqui a gente vai colocar teus dados lá no sistema da Rodobens. A Rodobens emite o contrato, faz a assinatura digital ali, de acordo com a orientação que vem no e-mail, e com a assinatura do contrato é emitido o boleto, o link, na verdade, de pagamento, e aí tu escolhe se boleto ou cartão de crédito, para fazer o pagamento da primeira prestação, e é isso. Tá no grupo, tá só esperar a assembleia para a gente concorrer. Próxima pergunta é o seguinte, eu tenho um caso específico, eu tenho um imóvel em o nome de um terceiro, né? E o que eu tenho? Eu quero ver se eu recompro esse imóvel, né? Eu comprei ele no valor abaixo do valor de mercado, né? Eu já tenho uma avaliação dele no valor de mercado, então eu vou ter um lucro imobiliário aí, né? Que vai... O que eu pretendo fazer? Eu tenho uma procuração desse imóvel que está no nome de um terceiro de confiança, eu tenho uma procuração no meu nome. Eu pretendo pegar essa carta de crédito e comprar esse imóvel, né? Adquirir esse imóvel. E aí, qual que é a ideia? A minha pergunta é o seguinte, no caso, eu tenho uma procuração que está no meu nome, eu tenho o imóvel que está no nome do terceiro e vou ter essa carta de crédito, ou essas cartas de crédito, pretendo usar duas, né? Contemplar e usar duas, para poder adquirir esse imóvel que está no nome do terceiro. A procuração está no meu nome. É possível? Agora tá ligado. Sim, é possível. A procuração é uma procuração. O que importa é o nome de quem está o imóvel, tu está comprando. O valor vai ser pago para a conta dessa pessoa. A administradora de consórcio, caso a Rodobens, quando tu fizer a compra do imóvel, vai pegar o valor do crédito e vai colocar na conta dessa pessoa no nome de quem está o imóvel. Fora esse detalhe, a assinatura pode ser feita por ti, sem problema nenhum. Agora, não tem como fazer o pagamento ser para ti, como procurador, por exemplo. Certo, ok. Agora, mais uma pergunta. As cartas de crédito que vocês negociam, depois que elas já estão contempladas, tem algum site, algum local que ela fica lá publicada para poder consultar, aqui perguntar? A gente não anuncia as cartas individualmente.
a gente vende o pacote de cartas, que essa é a forma como a Mais Valor se remunera. Uma carta de R$100.000, ela consegue pegar uma determinada taxa de custo financeiro. Um crédito de 800 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão, pega taxas maiores. Então, o que nós fazemos é que, em vez de anunciar cada carta individualmente por valor menor que ela valeria no mercado, a gente monta o pacote e vende o pacote inteiro. Então, se tu precisa de 200, de 300, de 400, ou até de 100, se for o caso, a gente consegue fazer essa montagem aí dos pacotes para ti, e aí o pessoal deve já ter colocado ali no chat o link da Mais Valor Consórcios, com o telefone lá de contato para eles poderem te passar isso lá. A gente tem o conjunto das cartas, todas são vendidas por lá. Ah, tá. Direto pelo site da Mais Valor, então, né? Isso, o Mais Valor Consórcios é que tem elas. Não tem as cartas mostradas no site, mas entrando em contato, eles montam uma proposta bem no valor que tu procura. Top. Agora vem a última pergunta. CNPJ. Existe alguma vantagem para quem decida adquirir cartas, ao invés de pelo CPF, adquirir pelo CNPJ? Quando tu faz na tua pessoa física e tu vai vender essa carta contemplada e o valor de venda é abaixo de R$35.000, tu não tem imposto de renda sobre esse lucro. Então, tem essa vantagem da pessoa física. Só que agora, com a questão do pagamento de imposto de renda sobre as retiradas acima de R$50.000 no mês das PJs, acaba valendo a pena para quem, em vez de fazer uma retirada dessas, usa os créditos na própria pessoa jurídica e faz os pagamentos por lá sem fazer a retirada do dinheiro, acaba valendo a pena pagar o imposto, se for o caso, quando for da venda da carta, mas pode ter mais 10% todo mês para investir. Então, para quem tem mais valores para investir e antes fazia distribuição de lucro na pessoa física, agora pode valer a pena manter o investimento na pessoa jurídica. Ah, ok. Beleza. Obrigado, Fabrício. Valeu. Douglas. A dúvida aí eu já venho investindo em cartas de consórcio há algum tempo, né? E, né, parabenizar aí você pelas explicações, né? Você é muito prático, didático, como diz o outro, uma linguagem mais franca, assim, mais reta, né? Mas vai direto ao ponto ali, né? Coisa assim que eu não tinha nesse conhecimento, né? E te perguntar assim, né? Seria um conselho, né? Uma dúvida minha. Eu tenho 4 cartas, das quais uma eu já contemplei por lance, né? Uma carta de 120 meses, né? Que eu já paguei 72 meses, né? Era uma carta de 140 mil, né? Aí, acho que a época eu dei um lance alto, acho que eu recebi uma grana, paguei 80 para contemplar logo, né? No meu raciocínio, né? Não sei se eu estava certo, como você disse, como a carta após a contemplação, ela passa a ter o rendimento em cima do valor total dela, né? Falei, é melhor, em vez de eu ficar com esse dinheiro parado, aplicado aí numa renda fixa, eu contemplar e ter um rendimento, né, no valor total da carta, né? Que a época era de 140, né? Eu contemplei. Hoje ela está em 158. Eu já paguei 72 parcelas, né? Faltam 47 parcelas e a minha parcela está em 1.021, né? E como você havia comentado aí com um colega, assim, às vezes o melhor do mundo seria comprar um imóvel e deixar o imóvel pagar a parcela. Seria esse mesmo, então, o raciocínio? É melhor, em vez de eu ficar aí esperando até o final, eu comprar aí uma kitnet, uma coisa assim, deixar ela pagar a parcela? Seria isso o conselho? Na verdade, para tudo tem que fazer conta. Nada é simples essa opção é sempre
é sempre a melhor, tal opção é sempre pior. Tudo tem que fazer conta. Então, por exemplo, eu nunca faria um plano de 120 meses. Por quê? Porque é um tempo muito curto e no teu caso, tu contemplou cedo, mas tu contemplou cedo com um lance, e com um lance que, eventualmente, pode ter sido muito alto. E esse muito alto pode te causar um custo financeiro do quanto tu está alavancando que não seja compensatório. Então, a ideia de uma carta que contempla depois de X tempo, a gente deixa ela rendendo, e isso é uma boa. Sim, isso pode ser uma boa se a gente levou um tempo pagando prestações mensais até chegar àquela contemplação. Mas se eu pego um monte de dinheiro que eu já tenho na mão e eu coloco como lance nisso, eu perco uma liquidez que eu tenho, e esse dinheiro líquido poderia ser usado de formas mais lucrativas do que um pouquinho só de alavancagem em cima do valor. E agora a questão do usar para comprar um imóvel, provavelmente sim, provavelmente tu comprar um imóvel e deixar a prestação pagando o restante, vai te dar, principalmente agora que a gente está numa perspectiva de queda de juro. Queda de juro é meio que o caminho para valorização dos imóveis, porque aumenta a possibilidade das pessoas comprarem imóveis com os juros mais baratos, diminui a vantagem da renda fixa sobre os aluguéis, e aí essa balança se inverte. Então, tu estaria comprando um imóvel num bom momento pré-valorização, enquanto tu tem o próprio imóvel pagando o restante das prestações, e deixa de tirar esse dinheiro do bolso. Então, deve ser melhor, mas se com certeza é melhor, tem que realmente olhar qual é o imóvel, porque qual é a perspectiva de rentabilidade dele e tudo mais, para isso se confirmar na realidade, não só na teoria. Outra pergunta, Fabrício, seria assim, esse saldo da carta, ele teve uma variação a menor. Isso é comum? Assim, porque teve uma época, foi mais agora no final do ano, né? Ele estava, a carta era 154 mil, salvo engano. Aí teve um mês, eu fui olhar, estava 148. Aí eu assustei, falei, mas isso aqui tinha que aumentar e baixou, né? Aí agora, né, no início do ano, agora de fevereiro para cá, voltou ao que era. Agora eu consultei, né, antes de falar contigo, está em 158. É comum, assim, essa oscilação no valor da carta? As administradoras de consórcio têm que investir o crédito em fundos seguros e de baixo risco. Então, é uma regra do Banco Central. Só que entre os títulos em que isso pode acontecer, entram, por exemplo, o Tesouro Direto, títulos atrelados à inflação. E tu tem uma parte deles que é o título de renda fixa, não é renda fixa. Ele é uma diferença de juros. Então, quando tu tem uma perspectiva de aumento do juro longo, um título pode perder o valor. Se tu compra um título a 6% de juro e o juro vai a 7%, aquele título que tu comprou a 6% passa a valer menos. Então, isso aconteceu na prática, nesse período que tu está falando. Eu tenho aplicações diretas em títulos de renda fixa. Então, se a administradora onde tu tem essa carta ali rendendo, as aplicações que ela usam tem um componente de renda fixa com juros atrelados, juro pré-fixado, ou pré-fixado mais inflação, tu pode ter tido, sim, essa queda no valor do teu crédito,
e, na sequência, ele voltando a subir, porque as taxas de juros deram efetivamente uma caída no juro longo, e isso fez o título voltar a ficar melhor precificado. Então, isso que tu viu na tua carta, eu vi na minha carteira de investimento em renda fixa, na prática. Pode acontecer, sim. Eu vi que teve essa variação agora no final do ano para cá, e agora nesse início de ano voltou, né? Isso que eu assustei, assim, eu fiquei, né, na dúvida, porque para mim seria sempre aumentando a cada mês, né? Não teria essa hipótese de baixar. Sim, esse é o susto que a renda fixa dá em quem não conhece o funcionamento dela. Tem gente que vai para o mercado e começa a fazer operações, e quando se dá conta, acaba entrando numa fria, porque entra na renda fixa no momento errado dela. Era essa minha dúvida aí. Valeu. Aí vou ver se eu consigo, né? Aí comprar pelo menos uma cotinha aí. Eu gostei muito do curso. Primeiro... Parabéns aí à equipe. Obrigado. Antônio Augusto. Ô, Fabrício, tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Então, eu não tenho nenhuma noção sobre consórcio, não sei nada sobre esse mundo, sempre me interessei um pouco e o primeiro contato que eu tive foram com essas suas 4 aulas. Eu sou um pouco mais pé no chão, então eu queria fazer perguntas mais práticas de caso não seja contemplado, né? Eu estava conversando com a sua equipe pelo WhatsApp, e me falaram que normalmente é mais lucrativo quando é contemplado nos primeiros 7 anos, e depois vai deixando menos lucrativo. Normalmente você acaba deixando a carta para render como se fosse uma renda fixa, ou então mais para o final até quitar a carta, né? Porque esse é um valor pequeno, 100 mil é um valor que não dá para comprar um imóvel residencial, e até conversando com a sua equipe, eles falaram que algumas financiadoras de imóveis, elas não aceitam a carta como entrada num financiamento de imóvel. E aí eu fiquei sabendo que caso quite toda a carta, eu ganho esse dinheiro do valor da carta. No finalzinho, terminou de pagar todos os 216 parcelas, essa carta pode ser revertida em dinheiro, não precisa usar como imóvel. É isso mesmo? Isso aí. Quando chega no final, na verdade, depois que tu é contemplado, 6 meses depois da contemplação, quitando o saldo devedor, tu pode pegar o crédito em dinheiro. Normalmente vale a pena deixar ele rendendo. Se tu contemplar lá pelo 12º ano, vale a pena, com a taxa de juros que a gente está hoje e a correção anual, que é bem mais baixa, vale a pena deixar ele rendendo. Mas a partir de 6 meses da contemplação, querendo quitar, tu pega de volta o dinheiro. Então, passou 6 meses da contemplação, eu posso fazer o saldo, quitar o saldo devedor e pegar o valor do crédito. Tá, aí minha dúvida é a seguinte: fiz uma conta, até conversei, desse valor de 644, tem uma parte eu seguro, sem contar o seguro seria mais ou menos 601. E aí 30% do valor pago é a taxa do consórcio de administração. Se eu quitar, por exemplo, eu fui contemplado no 10º ano, que seria mais ou menos 120 parcelas, e eu não quero continuar pagando, eu quero quitar com o dinheiro que eu tenho de investimento, pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, por exemplo. Eu pago esses 30% do valor total, pago esses 30 mil, ou como não completou os 216, o valor da taxa de administração do consórcio, ele é abatido dos meses que eu não participei. Como é que funciona isso? Tu paga todo. Não tem desconto no teu saldo devedor. Por isso que vale a pena, contemplando ali pelo 10º ano, 12º, vale a pena manter a carta investida e ganhar o rendimento sobre o todo, porque tu não tem desconto em antecipar essas prestações. Entendi. Agora, se tu for fazer isso lá no 16º ano, no 17º, bom, aí já vale a pena, porque a diferença é pequena, e já quita, já pega o dinheiro do bolso de uma vez e bota ele em outro lugar. Tá ótimo, então. Acho que era basicamente isso, minha dúvida principal. Legal. Obrigado.
no ar. Boa noite, Fabrício. Tudo bom? Bem, estava aqui numa intenção de 4 a 6 cartas, né? Primeiramente como alavancagem, mas aparecendo uma possibilidade de compra de imóvel, posso juntar carta, comprar outra carta para juntar? Como que funciona isso daí? Na verdade, pode fazer meio que o que tu quiser. Tu pode, dependendo da situação, tu pode ofertar lance nessas cartas, e aí um lance de 55%, 57% deve te contemplar ela. Tu fica com um custo muito bom de financeiro dessa alavancagem ali dos outros 45% que tu pega a mais do crédito. Tu pode comprar cartas já contempladas e pegar as contempladas e mais o lance das suas e juntar todas elas para fazer um pacote e aí fazer a compra. Tu pode comprar ou da lance ou contemplar ou comprar já contemplada uma ou outra carta e colocar todas, inclusive as não contempladas, no pacote da tua aquisição. Se tu tem capital para pagar à vista, tu pode fazer o complemento com capital próprio e tendo incluído essas cartas que ainda não foram contempladas no processo de aquisição, tu pode, à medida em que elas vão sendo contempladas, tu te ressarcir de volta daquela parte que tu pagaste com capital próprio. Então, tem bastante jogo aí que dá para fazer, dependendo das tuas condições, das tuas vontades e do quanto tu tem mais pressa, menos pressa, ou quer um custo maior, menor, em relação à pressa. E sua equipe dá toda a assessoria em relação a isso daí? Sim, tu preenche ali o formuláriozinho de contato que o pessoal coloca agora ali no chat, e aí eles te chamam e vocês batem os números direitinho. Eu estou seguido com eles e a gente está sempre ali em cima fazendo esses cálculos aí para chegar no plano mais adequado para o teu uso específico. E só mais uma coisa, Fabrício, eu tenho essa dúvida também em relação ao CNPJ e PPF, né? Uhum. Se fizer na pessoa jurídica, na aquisição do imóvel, vai ter que ser na pessoa jurídica do imóvel. Sim. Tu pode, na verdade, depois que tu contemplar ela, tu pode transferir para a tua pessoa física também. Tem só que ver direitinho como tu vai fazer essa transferência, se tu vai fazer ela como distribuição de lucro ou de outra forma, ou a pessoa física efetivamente comprando realmente da jurídica. Mas sim, se tu está com ela da pessoa jurídica e não transferir para a física, a aquisição do imóvel tem que ser feita na jurídica. Tá bom. Então, acho que em relação a isso daí, eu vou ter que conversar mais com o contador em relação a essa parte, né? Para ver o que fica mais viável também, né? Isso, com toda essa bagunça aí da mudança tributária, acabou as coisas que antes eram vantajosas fazer de um jeito, agora passou a ser de outro. Eu estou vendo para transferir as minhas cartas da pessoa física para a empresa e parar de distribuir dinheiro para a física, pagar imposto e depois pagar o consórcio, em vez de só pagar direto lá, sem o imposto no meio do caminho. Estou pensando nessas coisas, nisso daí também. Isso aí. Então tá bom, obrigado, Fabrício. Beleza, valeu. Jones! Ô, Fabrício, e aí? Tudo beleza? Bom? Beleza, tudo bom. Fabrício, olha só, pode ser que tenha dito aí na live, eu tive que sair uns 20 minutos ali. Qual é a correção vamos supor, eu vou oferecer uma carta de crédito para eu sou corretor, a gente já se conversa aí, eu vou oferecer para um cliente a carta de crédito, qual é a correção das parcelas? Qual o índice? Uma vez por ano, de 12 em 12 meses, da aquisição da carta. A primeira correção é do 14º mês e depois de 12 em 12 meses, pelo INCC. Tá, isso carta depois de contemplada. Antes de contemplada, vai corrigindo o próprio crédito
e aí depois de contemplada, o crédito, enquanto não é usado, fica aplicado, mas o saldo devedor vai corrigindo pelo INCC. Tá. E outra pergunta, a Mega Combo, ela que faz essa gestão da venda da carta, e o contato com o cliente vocês mesmos fazem? Sim, a gente é o representante. No caso, a Mega Rocks, quando é essa venda mais consultiva, em que a gente tem que desenhar o melhor plano para o cliente, porque é um conjunto de cartas, é uma aquisição de imóvel, a gente faz através da Mega Rocks, que é uma das empresas do grupo. Tá, era isso aí. Já fui lá, já fiz contato, já recebi os boletos, já estou dentro do grupo já. 4 cartas. Vamos lá. Tamo junto agora. Falou. Valeu, Joanis. Valeu. Abração. Antônio Augusto. Opa, voltei, Fabrício. Estava aqui assistindo aqui e eu não sei se algumas coisas foram faladas, mas pintou de dúvida. Nessa questão da contemplação da carta e a venda para um próximo cliente, vocês cobram alguma coisa? Como é que funciona isso? A gente não cobra nada. O que acontece? Quando tu tem uma carta de 100 mil reais, a gente sempre calcula o quanto vale essa carta através do custo financeiro para quem está comprando ela. Então, quando tu fala de uma carta de 100 mil reais, tem muitas cartas de pequeno valor disponíveis no mercado. Então, quando tu fala uma carta dessa, ela vale, para quem compra, cerca de 0,65% ao mês de custo financeiro. Então, isso é o que a carta vale. Só que quando a gente vai procurar um crédito maior, um crédito de 800 mil, de 900 mil, de 1,5 milhão, um crédito desses, por ser bem mais difícil de conseguir no mercado, ele acaba valendo um pouco mais. A gente calcula ele a 0,8% ao mês, a 0,85% ao mês. Então, como é que a Mais Valor se remunera? Ela pega várias cartas de 100 mil reais de cada cliente individual e paga por elas esse valor que elas valem no mercado. Só que a gente vende no mercado os pacotes de 800 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão, cobrando essa diferença. Então, a Mais Valor se remunera com essa diferença de taxa, para não pesar nem para quem está vendendo e para que pague a conta quem tá comprando os créditos maiores. Entendi. E aí você falou sobre os 2 sorteios que o seu grupo tem. Sim. Como é que funciona? São 2 números sorteados ou é um número e o número seguinte? É um número e o número seguinte, porque é o sorteio normal da Rodobens para os grupos com 650 participantes. E aí, como os nossos são os únicos grupos fora do padrão, que a gente entrega 2 cotas, para não mexer na dinâmica dos sorteios, a gente pega sempre o número seguinte ao sorteado. E uma dúvida aqui, na verdade, eu estou fazendo isso, como acho que todo mundo querendo para investimento, né? Numa situação em que então, é um tempo muito grande, né? Eu não fiz o cálculo direito quanto seria 260 meses, mas... 218, 18 anos. Então, 18 anos de dinheiro nesse investimento. Caso não seja contemplado, eu inicialmente estava querendo botar 3 cartas. Aí vamos dizer que 1, 2 eu não seja contemplado e vá com ela até o final. Ele acaba perdendo, no final, o valor que eu vou receber para o CDI. Como é que funciona? Já que tem que pagar a taxa de administração, como é que funciona isso? No final, se tu vai fazer a conta das correções do INCC, que vai corrigindo o crédito e tudo mais, tu vai ver que chega um determinado momento que o crédito ultrapassa a soma dos valores pagos. Então, tu vai pagando, tu tem o saldo devedor, vem correndo. Eu tenho um destaque lá no Instagram com o título INCC, que mostra isso graficamente. Mas assim, mesmo mesmo pagando a sua taxa de administração. Isso, então, mesmo com a taxa de administração, no final, tu vai receber cerca de 30% a mais do que a soma de todos os pagamentos. Mas se tu fosse calcular esses pagamentos mensais rendendo em cima do CDI, o valor seria muito maior do que 30% a mais. Então, numa carta dessas, que vai até o final, ou quase até o final, tu tem efetivamente uma rentabilidade muito pior do que tu teria no CDI. Só que nas cartas que tu contemplaste antes,
tu tem uma rentabilidade tão maior que quando tu faz o apanhado de todas, as que tu contempla no início, no meio e no fim, como no início e no meio tu tem uma rentabilidade muito maior e tu tem uma rentabilidade pior só nas do fim, tu tem na prática que em 66% dos casos tu vai ter uma rentabilidade bem melhor e 33% menor. Quando tu junta as duas, tu tem 2, 3 vezes mais rentabilidade do que tu teria no investimento tradicional, usando o consórcio como caminho para isso. E você sugere para que tenha essa chance de conseguir isso? Quantas cartas, inicialmente, pelo menos? É assim, toda jornada começa com o primeiro passo. Então, quantas cartas tu puder fazer. Só posso uma. Tudo bem, só pode uma. Mas a gente pensa, ao longo da vida, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar de emprego, eu quero ter mais salário, eu quero ganhar mais, eu quero me aperfeiçoar, continuar crescendo. Os meus investimentos também têm que ser assim. Então, eu comecei com 2. Hoje eu tenho mais de 80, contando no conjunto das empresas e tudo mais. Então, eu comecei com uma, mas foi o primeiro passo, e foi lá. E pode demorar para contemplar, mas aí daqui a um tempo, tu consegue fazer mais 2, daqui a 2, 3 anos, tu consegue fazer mais 3. Então, a quantia é essa, é o máximo, sempre sem perder o sono à noite. É sempre, aumentei os meus rendimentos, vou aumentar um pouquinho menos do que o rendimento aumentou, vou aumentar um pouquinho o meu padrão de vida, vou ter um pouquinho mais de conforto, vou investir um pouquinho mais. E assim a gente vai construindo a vida. Uhum. E você falou uma coisa que eu achei interessante, não tinha nem a ver com investimento, mas já que você conhece tanto sobre consórcio, eu vou te sugar um pouquinho do teu conhecimento. Vamos lá. Você falou que você vende esse valor 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, e juntando cartas, né? Uma pessoa que quer, porque você pode usar na Rodobens tanto para comprar um imóvel quanto para fazer reforma, construir tudo isso. Uhum. Numa junção de cartas de mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões, essa pessoa normalmente desembolsa quantos % desse valor total para poder conseguir juntar todas essas cartas contempladas e conseguir adquirir imóvel? Uma média, mais ou menos. Para as contempladas, pegando contemplada já mais cedo, cerca de 35, 37, estourando 40% do valor. Todas. Juntando todas. Se eu entrar em contato com a sua empresa... Em relação ao valor do crédito, é isso aí. Fabrício, estou a fim de comprar um imóvel de 2 milhões. Vou exagerar aqui para final conta fácil. Reais. Aí, R$700 mil, normalmente consegue todas essas cartas e eu só fico pagando só as prestações dos 20 consórcios. Seria mais ou menos isso. Isso aí, R$13 mil. Entendi. 13 mil mensais para 2 milhões de crédito. Obrigado aí pela tua orientação. Valeu. Augusto. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Desculpa a minha pergunta aqui, se eu for fazer, enfim, eu nunca fiz consórcio na minha vida. Não tem pergunta ruim. Eu cheguei atrasado aqui, eu estava vendo as demais aulas e eu vi que não sabia que teria uma live, eu cliquei aqui e acabou dando certo, estou aqui participando. Enfim. Legal. A pergunta que eu faço é mais ou menos parecida com o amigo fez há pouco. Vou dar um exemplo, digamos que eu comprasse uma carta de 100 mil. Uhum. E eu tenho interesse em comprar um terreno de 400 mil, e eu fui contemplado com uma carta, eu consigo comprar mais 3 de 300 ali? Consegue já contempladas? Não. Digamos, eu comprei uma contigo, correto? Sim. E me apareceu uma oportunidade, um terreno, uma casa aqui de 400 mil, estou chutando aqui. Uhum. Eu consigo, com a minha carta contemplada, comprar mais 3 com você, um exemplo? Não. Não, com a carta contemplada, tem que usar ela no imóvel. Tu não consegue comprar cartas contempladas com o crédito daquela que tu contemplaste. Então, porque tu tem o direito ao uso daquele crédito para uma aquisição, mas não aquele crédito na mão. Tá, mas acho que... Deixa eu explicar melhor. Digamos que eu fui contemplada com uma, mas eu preciso de mais 3. Sim. Eu consigo comprar essas 3 contigo? Ou consegue. Não? Tá. E digamos que eu fosse comprar essas 3 contigo
quanto que eu teria que dispor ali, em torno de 25%? É isso? 35, 105, 110 mil. Para pegar mais 300 em carta já contemplada. E aí tu ficaria com 400. Ah, entendi. Então, hoje, para um crédito mais ou menos de 300 mil, eu teria que dar 1/3, isso, em torno de 110 mil. Isso aí, isso aí. Quanto é que eu pagaria mais ou menos, ô Fabrício, só para eu ter uma ideia? De prestação? Desses 300 mil aí. Por volta de R$2.000. R$2.000. Três prestações de 650 cada. Ah. Que é a prestação da carta de 100 mil. Ah, tá. A prestação continua. Ah, entendi. A prestação continua a mesma coisa. Isso, ela é linear. Tá. E a venda da minha carta, o ágio é em torno de 25%, é isso? É um pouco mais que isso hoje em dia. Entendi. Hoje em dia dá um pouco mais que isso. Tá. E mais uma pergunta. Nesses anos todos ali que você tá, a média aí é 18 anos, né? Uhum. São 180 meses que você falou ali. Não, 200 meses, né? 216. 216, né? Dá em torno de 18 anos. Tu ficou com alguma até o final? Ou eu vi alguma coisa que você pode ali, quando tá muito tempo, com 5, 7 anos ali, eu posso dar um lance para eu ser contemplado, alguma coisa assim, não é? Para não ficar com ela até o final. Sempre dá para dar um lance, mas eu não costumo fazer. Eu só dou lance quando eu tenho efetivo uso para aquela carta. Agora, na minha carteira de clientes, a carta que mais rodou até então, eu tive 133 meses de espera de um cliente específico. Isso 130. Vai dar o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? Uns 11 anos. 11 anos, entendi. Uns 11 anos. Foi o cliente que mais demorou até... Não quer dizer que não vá ter, eventualmente, algum que demore mais. Mas até hoje, nenhum passou desses 11 anos. Entendi. Não, tranquilo, bem... Obrigado, Fabrício, pela explicação. Valeu. É só entrar aqui na pergunta do Augusto, que eu achei interessante isso, de todos os seus clientes que fazem esses... Porque todo mundo aqui está pensando em fazer. A carta que demorou mais foi 11 anos, nunca chegou a 18 para contemplar, é isso que você está falando? Isso, porque só para botar em a perspectiva um pouquinho mais exata, 11 anos num plano de 180 meses, que eram os planos antigos, que era o plano em que esse cliente em específico tinha a carta. Então, se a gente fizer uma regra de 3 aí, seria o equivalente a talvez a uns 13, 14 anos do plano atual. Mas, enfim, na prática é isso. Eu comecei a vender consórcio em 2005 com a Megacombo, e de 2005 para cá, nesses 20 anos, nenhum cliente demorou mais do que esses 11 anos para contemplar as cartas. E nesse caso desse cliente que demorou 11 anos, você orienta o quê? Você consegue vender essa carta ou você orienta a manter a carta rendendo? No caso dele, ele usou para comprar um imóvel mesmo. Então, ele completou com dinheiro próprio e comprou um imóvel, que seria realmente o melhor uso mesmo. E no caso dele, foi o que foi feito. Legal, obrigado. Valeu. Wagner. Fabrício, me veio uma pergunta aqui agora. Eu consigo utilizar uma carta de crédito para recomprar o meu próprio imóvel e esse crédito entrar para minha conta corrente, para o meu, no caso atrelado ao meu CPF? Dá para fazer isso ou não? Não, o Banco Central proíbe esse tipo de uso para capital de giro. Tem administradoras que acabam fazendo isso, e elas fazem isso usando um subterfúgio elas simulam uma reforma que não vai acontecer na prática e te liberam dinheiro na conta a título dessa reforma. Quando o Banco Central acaba pegando essas administradoras por amostragem que eles fazem de tempos em tempos, eles pegam o processo e onde é que está o documento que comprova essa reforma? Não temos, deve ter se extraviado, aconteceu qualquer coisa, o Banco Central vai lá e aplica a multa. A multa é muito menor do que o que eles ganham
agindo contra a lei, então eles continuam fazendo. Eu, naturalmente, não trabalho com nenhuma empresa que faz isso, e se tu procurar pelas empresas, nenhuma diz que faz isso, mas os vendedores deles vendem isso e eles fazem isso na prática, apesar de não dizerem publicamente que fazem. Então, a minha resposta sobre esse assunto sempre acaba sendo: tu vai confiar o teu dinheiro a uma empresa que não respeita nem o Banco Central? Que tipo de resposta tu espera ter, de resultado tu espera ter se alguma coisa der errada no caminho? Enfim, não dá. Verdade. Agora, uma outra situação, agora outro cenário. A pessoa eu tenho um CNPJ, um CNPJ de administração de imóveis. Sim. E imóvel no meu CPF. Eu posso, com a carta de crédito do CNPJ, comprar um imóvel do CPF? Pode, até metade do valor da garantia. Tu tem um imóvel de 1 milhão, tu pode fazer a compra desse imóvel por 1 milhão, só que tu vai pagar só 500 mil com o consórcio. E por que essa limitação? Porque, querendo ou não, é uma forma de levantar capital de giro. E isso implica em riscos para o grupo. Então, é uma proteção à própria saúde financeira do grupo, de que alguém que esteja fazendo isso, ou que um grupo de pessoas que faça isso no mesmo grupo, eventualmente está fazendo isso, está levantando um dinheiro, e esse dinheiro, de repente, não é bem utilizado, e quem faz isso acaba ficando inadimplente, e aí tem que fazer a recuperação do imóvel e levar a leilão, e tudo isso tem custos, e tudo isso prejudica o grupo. Então, até para a proteção do grupo, é uma limitação de que a garantia tem que garantir o dobro. E aí a gente deixa fazer, porque a gente sabe que se perder, torra esse imóvel no leilão e está resolvido o nosso problema. Então, é mais para isso, é uma garantia para o próprio grupo. O papel da administradora é defender o conjunto dos consorciados e não aquele individual. Então, quando é uma operação... As operações... A própria Rodobens que faz isso? Ela que dá esse bloqueio? Isso, a Rodobens tem isso. E, assim, é uma regra que vale para todos. Eu sou representante deles, eu sou o representante número 1 deles, e eu quero fazer uma operação exatamente dessas. Eu quero colocar imóveis que hoje estão na minha pessoa física, eu quero colocar para dentro da holding, eu quero fazer via aquisição, não por conta de levantar o capital de giro, mas sim de tirar o dinheiro de uma empresa e passar ele para a pessoa física, em vez de pagar 10% de imposto de renda por conta da nova tributação, eu prefiro pagar o ITBI e o registro de imóveis, que vai dar uns 4,5%. Eu vou pagar menos e botar o imóvel direitinho para dentro da empresa. Só que eu tenho que fazer isso com o consórcio pagando só metade. E eles sabem que são eles mesmos que me pagam, então eles sabem que eu tenho o capital para pagar para eles sem problemas. Mas a regra é a regra. Correto, obrigado. A proteção é sempre para o grupo. Eu agradeço a presença aí de todos. Foi ótimo ter conversado com vocês, espero ter tirado todas as dúvidas. Caso ainda tenham, ali no chat tem os links para contato, para poder chamar aqui tanto para o pessoal da Mais Valor, tanto Mega Rocks, através do link de contato, quanto nós aqui na Megacom. Obrigado a todos e até a próxima.